Olá pessoal, meu nome é Mário Fialho e a gente está mais uma vez aqui com a minha amiga Roberta para a gente bater um papo, né, Roberta? E o tema de hoje, e Sim. só para ilustrar, essa gravação surgiu mais uma vez de uma conversa que estava começando, aí a conversa estava ficando boa, a gente falou, bom, vamos gravar essa conversa que vai ver outras pessoas podem se interessar por essa conversa. Roberta, se apresenta para a gente e tal. Bom, eu sou Roberta, eu sou psicóloga, estou fazendo mestrado agora e sou psicanalista também. Muito bem. E a Roberta é minha amiga de infância, né, Roberta? A gente conhece aí há muito É tempo. verdade. Ela tá aqui. Muito do que eu sou devo às conversas que a gente teve desde aquela época. Poxa, que coisa boa, que coisa boa. E, bom, a Roberta leu aí o meu livro, está lendo o Lightworks, e no último capítulo desse livro, eu descrevo uma coisa que eu chamo a Batalha dos Memes. Tá? O que Sim, é um meme? Tá? O Richard Dawkins cunhou esse conceito, né? E é um conceito que ele tá para atividade psíquica e mental, como o gene está dentro de um pool genético. E a gente sabe que tem programas genéticos que são adaptações que fazem aquela espécie é, superar os desafios ambientais e se adaptar melhor. A mesma coisa acontece na esfera social, nos memes. Tá? A melhor ilustração para isso é aquela teoria dos jogos, que aquele. Agora esqueci o nome dele, o cara que. O cara sobre o qual foi feito aquele filme Mente Brilhante é um matemático inglês e tal. esqueci o nome também. Mas todo mundo viu Mente Brilhante, sabe do cara que eu estou falando, Sim, e ele tem essa teoria dos jogos. E na teoria dos jogos tem uma coisa super importante, que é a gente entende que se todo mundo estiver jogando um joguinho egoísta, se por exemplo assim a gente joga um 0 em 1, entende? E tem o cara que sempre bota 0, e vamos dizer que nesse 0 em 1, quando a gente bota 1, cada um ganha 1. Quando o cara bota 0, ele ganha 2. O problema é que as pessoas se adaptam. E se o cara está sempre na modalidade egoísta, as pessoas param de brincar com ele. E vão fazer os famosos jogos cooperativos. Os jogos em que às vezes você ganha. E essas estratégias, as estratégias de cooperação, para que numa população, né, a gente está falando de estatística de grandes proporções, para que numa população, assim como um gene sobreviva, um meme também sobrevive. Então, um meme é uma ideia mais bem adaptada a uma circunstância ambiental. E hoje a gente está vivendo o que eu chamei da batalha dos memes, porque quando a gente tem uma grande inflexão tecnológica, como foi a internet e as ferramentas das redes sociais, de repente a gente deu voz quase que num patamar de igualdade para todos os memes. sim. E Antes, isso é inédito na história, né? isso é inédito na história. Assim, porque isso aconteceu também, né? Quando Gutenberg inventou a prensa, a gente teve uma série de revoluções, entre elas a Revolução Luterana, entre elas a Revolução. É, enfim, muitos movimentos sociais começaram a acontecer pelo simples fato de que a gente tinha a Bíblia que não fosse manuscrito, era mais fácil distribuir a Bíblia depois em alemão, entende? A famosa Bíblia de Gutenberg e tal. Então, essa ideia de que a gente. Só um parêntese. Ah, Dizem que o fato do protestantismo ter estimulado, que a partir dessa escrita, né, fez com que essas civilizações fossem mais alfabetizadas, sim, porque eles queriam que você tivesse a sua própria relação com Deus, e sim. não passasse lá pela questão do padre, Isso né? está presente até hoje. A gente tem movimentos hoje pentecostais que defendem uma educação familiar e que a criança vai aprender a ler lendo a Bíblia. Entende? Só que isso foi uma conquista de séculos atrás. E aí, como é que pode a gente ter um movimento de séculos atrás ainda operando hoje? A mesma coisa aconteceu com o rádio, né? A ascensão do nazismo na Alemanha só foi possível por causa da propaganda no rádio. A mesma coisa aconteceu na televisão. E agora a gente está nessa nova revolução da informação. Então a gente leva um tempo para entender o problema. Entende? O problema é que parece que a gente já entendeu,
porque, felizmente, as ferramentas estão entendendo que elas são responsáveis quando viralizam um conteúdo que é falso, que é mentiroso, que é tanto propaganda, né, no sentido político do termo, né, de formar uma opinião falsa, como Hitler fez com os judeus, por exemplo, né, dizendo que os judeus eram ratos. Tem duas coisas que a propaganda étnica faz, né? Quando chama os hutus de baratas, assim, é tentar criar medo e nojo. Esses dois sentimentos, eles são muito primais e eles ainda operam, entende? Isso, quando a gente estuda neurociência, por exemplo, a gente vê lá os estudos mostrando que a expressão de nojo, né, é universal. A expressão de medo é universal. Essas emoções básicas estão em todos os lugares do planeta em que tem um Homo sapiens, tem esses programinhas rodando. Então, quando você ataca essas emoções bem primitivas na produção de sentido, a gente tem uma certa manipulação dos memes. A gente sempre teve propaganda. A gente sempre teve fake news. Entende? Desde do acordo entre Judas e Jesus. Não, a gente quer aqui uma grande revolução. Aí Jesus falou, não, cara, o meu negócio é com o reino dos céus. Eu não estou preocupado com as suas reformas políticas aqui desse mundo. Eu sou rei, mas é do outro mundo. Aí o Judas vai lá, espalha uma fake news, dá um beijinho traíra e vai para... E Jesus é entregue lá para a crucificação. Né? Tem várias interpretações para isso, mas para a gente entender que a ideia de difamação levou, por exemplo, as bruxas para a fogueira. Entende? Começava uma fofoquinha, aquela pessoa diferente, normalmente com o cara rejeitado. Entende? O cara era rejeitado, falava mal da menina, daqui a pouco ficava ali mal para lá. A política sempre teve isso. Entende? Essa política de tentar sujar a reputação das pessoas. Então, o problema agora é que com relativamente pouco esforço, pouco dinheiro, a gente amplifica demais o poder da difamação e da calúnia. E não dá tempo nem da justiça correr atrás desse treco. Então, isso é uma das coisas que acontece por conta dessa máquina de circulação de memes que são as redes sociais. Mas a coisa mais importante com relação aos memes é que os memes evoluem. Então, todo mundo, quando a gente fala de evolução assim, é só entender que toda criança nasce meio egoísta. Entende? Daqui a pouco ela começa a defender a própria família, daqui a pouco vai defender o próprio grupo religioso, daqui a pouco vai defender os amigos, entende? Aí entra no grupo de amigo, aí fica com vergonha dos pais, porque agora está no grupo de amigo. Depois ela vai, se tiver educação suficiente, ter uns argumentos racionais, aí vai duvidar dos argumentos religiosos, entende? Vai começar a se entender como cidadão do mundo e aí ter uma consciência de fraternidade universal, de direitos humanos, e depois vai avançando. Então, a ideia de que a psique se desenvolve e que os memes se desenvolvem acontece com a exposição a memes avançados na vida da pessoa. Mas com as redes sociais, de repente, a gente viu na mesma arena ou na mesma ágora, tá? Porque um é a mesma coisa, tá? A arena é onde brigavam os gladiadores, que só entendiam a lei de matar e morrer. A ágora é onde os filósofos se reuniam para conversar e para fazer política e tal, mas dentro das regras do debate aristotélico, de que é possível, então, a gente encontrar a verdade. Mas haviam pessoas também que eram colocadas, né? Os escravos também eram colocados para lutarem na arena. Eles podiam Justamente, estar ali obrigados. né? Essa ideia de que tudo bem, o cara ali é escravo, é gladiador, e ele vai lutar ali como gladiador, e essa é a vida do gladiador, entende? Mas é porque tem muita gente que ainda se sente centurião, gladiador, e ainda está nessa mentalidade romana, assim, né? Coisa de 2000 anos atrás. 2000 anos, passaram 2000 anos, mas o modo de pensamento ainda é o mesmo, o modo de interação com o mundo é esse. Entende? Que eu não levo não como resposta, tudo é matar ou morrer,
ainda tem um percentual considerável da população que acha que, por exemplo, a melhor solução é você ter uma arma, embora todas as estatísticas sobre segurança do mundo dizem que quanto mais arma, desarmada a população, mais morte. Mais segurança você tem. Quanto mais arma, mais morte. Inclusive com a quantidade de acidentes. Recentemente teve no Brasil uma menina que morreu num acidente do cara que tinha uma arma dentro de casa. Então, isso tudo, isso a gente já sabe. Só que para a pessoa que está no modo gladiador, não funciona, entende? Ela precisa estar ali, preparada para lutar, cheia de adrenalina e todo mundo é o inimigo. E a adrenalina vicia. O videogame vicia. Desde a adrenalina do videogame, do joguinho de luta, desde a adrenalina da luta da sobrevivência do dia a dia. Esportes radicais, né? Esportes radicais, luta. Um estilo de vida de risco. Todo o processo de riscomania, ele vicia, todos os nossos sentidos são passíveis de ficar viciados. E aí, quando as pessoas melhoram dentro disso, fazem uma conversão, vão para uma igreja, ou então, não, agora eu vou andar dentro da lei, né? Quando chega o xerife no Velho Oeste, fala, não, agora tem lei. Não pode mais, entende? Não pode mais matar, tem que ser julgado, tem que ter esse treco. Aí o xerife é o cara que, em nome do Estado, tem o direito lá de usar arma, mas para ficar a situação e levar ele para o juiz. Pô, isso é uma conquista civilizatória, cara. Isso é a lei que chegou lá no Velho Oeste, entende? Isso é tipo, o direito dos cidadãos. E esse negócio avançou e chegou numa conquista histórica importante que é, olha só, o rei está fazendo um monte de merda aí. Até que o parlamento inglês falou, olha só, o rei vai continuar sendo rei, mas ele não vai mais governar não. E se ele fizer merda, ele vai para um julgamento como qualquer pessoa. E aí surgem os estados nacionais. Portugal ainda tem rei, não tem? Esse negócio aí ainda tem? Não tem. O rei de Portugal e o príncipe herdeiro foram assassinados aqui em 1915, 18. E a gente não sabe sobre isso no Brasil. E assim acabou a monarquia. Eu não sabia, não, que tinha Pois é. o rei de Portugal. Eu sei que na Espanha tem rei até hoje, né? O rei ainda participa das coisas. Japão ainda tem imperador. Inglaterra ainda tem lá a família real. Então, mas isso, nesse sentido, é tipo mero patrimônio cultural, né? É um pouco por conta da época de ouro do império dessas culturas. Mas do ponto de vista do Estado, são os representantes eleitos que passaram, então, a formar esses estados civilizados, pós-revolução, e aí um pouquinho depois, né? Pós-revolução francesa, que cunhou esses sistemas fundamentais. Quando a gente fala de Declaração de Direitos Humanos, a gente fala de Revolução Francesa. Então, 1789, não é isso? Acho que é. Acho que sim. Faz tempo, entende? Então, essas conquistas, elas correspondem um pouco às conquistas do desenvolvimento psicanalítico, entende? Quando você entende que você pode operar sobre a ordem da lei, você desenvolve um superego, né? O superego é aquele que você vai fazer besteira, não tem ninguém olhando, mas aí tem uma vozinha dentro de você falando, não faz isso porque não pode. Eu estou com vontade, mas não convém. Mas eu estou querendo muito, mas é melhor não. Pense nas consequências. Entende? Essa função é uma função difícil de desenvolver. Entende? Para que a pessoa introjete esse entendimento das leis civilizatórias. E um monte de gente não faz isso. E mais do que isso, um número grande de pessoas sequer consegue desenvolver uma atitude racional diante da vida. Uma das capacidades dessa atitude racional é entender que a gente tem um certo tempo e se planejar nesse tempo. Sim. Entende? Planejamento de longo alcance. Planejamento de longo alcance, né? Médio e longo prazo. Que é, por exemplo, você ganhou um dinheiro, isso o tempo todo aí com jogador de futebol. O cara ganha aí uma fortuna. Torra tudo. Entende? O cara não consegue entender que não é bom juntar um dinheiro para o dia de amanhã, o que vai acontecer. Aquele experimento com as crianças, que elas têm que resistir a um doce para ganhar 2 depois. Exato. Né? Aquilo diz sobre a inteligência futura.
Essa é a E autocontrole. racional. Que, por exemplo, esse experimento determinaria com muita clareza. O experimento é o seguinte: você dá um marshmallow, um doce para uma criança e fala para ela: olha, eu vou sair da sala, entende? Se você não comer esse marshmallow, quando eu voltar eu te dou 2. E aí deixa a câmera lá e a criança fica. Pega o marshmallow, solta, morde o dedo, levanta, roda pela sala. Cheira o marshmallow. Esse experimento, ele é o maior. Não sei se tem pesquisa nova sobre esse campo, mas até onde eu li, esse experimento é o maior preditor de sucesso na vida. Não é o teste de QI, não é se a pessoa é boa aluna, essa é a pessoa. Sucesso no sentido de uma estabilidade, de conquistar, de chegar onde quer, de conseguir manter o foco a longo prazo, para manter um objetivo, chegar onde quer. E se a gente tivesse na cultura, no governo, essa capacidade, a gente não teria a menor dúvida que a melhor estratégia com relação, por exemplo, à pandemia era fecha tudo agora 2 meses, bonitinho, ninguém sai de casa, a gente resolve esse negócio e depois a gente abre. Quando a gente não aguenta, não pode, come o cogumelo, o marshmallow. Come o marshmallow na hora, entende? Eu estou precisando de um cogumelo. Eu nunca usei cogumelo. De um marshmallow, você quer dizer. Eu nunca usei cogumelo, mas dizem que é bom, Então, ao invés de você satisfazer o que você acha que está imediatamente à sua frente, você consegue apertar o cinto um pouquinho, resolver a situação para depois você garantir uma situação melhor depois. Essa capacidade, Roberto, de agir assim, ela está num número muito pequeno de pessoas. E é por isso que as pessoas não poupam, não fazem reservas, não têm pé de meia, não conseguem organizar a vida financeira a médio e longo prazo. E não só a vida financeira, profissional, afetiva, familiar, social, entende? Essa é uma capacidade que comumente, para todo mundo desenvolver, precisa de um tempo de educação e de raciocínio de longo prazo, para a pessoa conseguir entender essa relação de causalidade das suas ações hoje para os resultados e para saber onde você quer chegar nas metas lá na frente. E há também política pública que pode induzir isso. Existe um livro chamado Nudge, que ele é um empurrão de política pública para, por exemplo, ações benéficas para a sociedade. Por exemplo, colocar frutas à vista no supermercado para estimular comprar ou nos lanches das escolas, né? Você fazer poupança a partir do seu próximo aumento. Quem estuda política pública hoje está pensando sobre isso para ver como você vai induzir as pessoas a terem boas escolhas em prol da sociedade. Esse é o tema mais importante, né? Com relação ao coronavírus, por exemplo, na pandemia lá de 1919, as pessoas também estavam resistindo a esse treco das máscaras. Principalmente os homens, porque máscara é um negócio de menininha, entende? Então, a ideia de você produzir uma transformação cultural, ela demanda muita educação e conscientização. Não é medo, é educação. Entende? Você vê, antigamente ninguém usava cinto de segurança, lembra? Aí veio uma campanha, veio a lei, veio aquele monte de passava. Olha só o que acontece quando o carro bate, lembra aquelas coisas que passavam na televisão? Uhum. E tal, e a pessoa vai e choca a cabeça, mostrava aquelas cenas todas. Crianças, né? As criancinhas batendo no vidro, né, nos bonecos e tal. Aquilo passava quase todo domingo, né? Até que a gente entendeu que tem que usar cinto de segurança. Como cultura, cara. Hoje sim, entra de cinto de segurança. Hoje os carros até apitam, ficam lá apitando se você não bota o cinto de segurança. Entende? Então, esses mecanismos para a gente produzir. Mas a multa também. Cultura, a multa também é boa. Tem a sua função. O treco do cigarro, sim, mas menos do que a educação. Isso que as pessoas sacaram. Forçar alguém a usar vai gerar a rebeldia. O melhor mesmo é a mudança cultural, que é a mudança na circulação dos memes. Entende? Que os estados têm que trazer para si quando tem condição de trazer isso, né? Mas aí a gente precisa ter os gestores e as pessoas
responsável por essa decisão, nesse nível mínimo de capacidade de pensar. Porque, por exemplo, olha só o processo de política pública, né? A gente muda o governo aí a cada 4 anos. E a maior parte das grandes decisões da vida de um Estado são políticas de longo prazo. Aí troca o administrador, aí o cara quer acabar com a política do anterior rival dele, então cancela os programas todos, inventa outros programas, meio que começa tudo do zero, entende? Isso é isso é um retrocesso. Assim, imagina a quantidade de recursos, entende? Então, e nesse sentido que o parlamentarismo às vezes é melhor, entende? Porque você entende que as políticas elas são de todos, o tempo todo, entende? E são para benefício de longo prazo. Então, essa transição é muito importante, o que a gente chama aí dos memes laranjas, né? Que é o uso da racionalidade na tomada de decisão. E a gente sabe hoje cientificamente que essa produção é a mesma coisa. Imagina o processo da camisinha. Entende? Foi uma grande política. Até as pessoas, olha só, vamos usar a camisinha. Lembra? As propagandas no carnaval? Usa a camisinha. Até a musiquinha de carnaval. Usa a camisinha, por favor. Esse negócio levou quase uma década, cara. Entende? Para a gente naturalizar. Então tá. Como política pública, né? Para a questão do HIV. Sexo seguro. Agora é a mesma coisa. Usar máscara é mais seguro. Entende? Então, agora, sempre teve a turma dos argumentos irracionais, né? Entre eles, a galera que hoje chega a defender que a Terra é plana. E por que alguém pode defender que a Terra é plana? Porque a visão da pessoa é unidimensional. Ela só olha o próprio ponto de vista. Então, se ela olha para o horizonte, viu que a Terra é plana, logo a Terra é plana, que eu estou vendo. Não consegue fazer a abstração. É a mesma abstração que os sacerdotes que foram visitar Galileu não conseguiram fazer. Porque o Galileu chegou e falou assim, olha, eu tenho esse dispositivo aqui, chama telescópio. E se você olhar por ele, você vai ver as luas de Júpiter. Aí o sacerdote foi lá, olhou no telescópio, viu a lua de Júpiter e falou, cara, eu tô vendo. Mas mesmo assim, ou você retira esses 3 papéis aqui, ou tu vai para a fogueira. Porque nada pode existir no universo que não esteja girando em torno da Terra. No caso, em torno do meu umbigo. E dos meus amigos aqui, que acreditam que a Terra é o centro do universo, porque Deus criou esse lugar muito especial. Entende? E tudo gira aqui ao redor. Então não pode ter lua girando ao redor de Júpiter. Isso na Idade Média. Na Idade Média a gente já sabia que a Terra era redonda, a gente já sabia que as esferas no céu eram esferas, isso tudo a gente já sabia. Mas a gente está nesse período medieval, o período lá das navegações portuguesas, que o cara achava que se ele navegasse pelo mar, ele ia chegar num abismo no final, encontrar um grande monstro e ia cair no abismo para todo sempre. É esse medo que está em jogo. E esse medo é o medo que levou à Inquisição, né? A caça às bruxas, entende? É o medo que levou a queimar livro, é o medo que levou à perseguição das ideias, e que é um medo do próprio inconsciente, né? É um medo de si mesmo. É bem importante a gente entender esse processo. E aí tem a cultura que vem depois, né? Porque se você teve acesso a essas conquistas, tem a vida organizada, seus pais te dão uma base, aí você vai procurar o que na vida? Se a sua vida financeira, estrutural, segurança está garantida. O que você faz nessas condições? O que a maior parte das pessoas fazem nessas condições é procurar, então, um outro sentido da vida, ou o sentido da vida. Aí a gente tem essa ascensão dos movimentos pós-modernos, entende? Em que a Europa está lá se reconstruindo do terror da guerra, os Estados Unidos estão naquela efervescência cultural dos anos 60, e começa a surgir essa ideia de universalismo, né? As pessoas vão visitar o Oriente, vão visitar o resto do mundo e vão ver que tem gente vivendo de forma diferente do que as pessoas que estão vivendo no Alentejo, entendeu? Não,
não existe apenas o rio da sua aldeia, como dizia o Fernando Pessoa. Tem o rio que não é o rio da sua aldeia. Tem outros rios para conhecer, tem um Rio de Janeiro, tem outros rios para você que nunca foi um rio, né? Tem uns rios por aqui, mas era uma grande baía. Os caras acharam que era um rio quando chegaram. Então, é muito importante essa entender esses níveis de desenvolvimento e entender que nesses processos as pessoas estão processando o que elas podem processar. E o que acontece? Normalmente, esses memes eles não falam entre si. Entende? Porque eles falam, os memes falam para diferentes grupos de pessoas? Eles expressam valores diferentes, partem de uma compreensão de mundo diferente. E eles são mecanismos adaptativos na linguagem, na cultura. Então, eles lutam para sobreviver, igual os genes lutam para sobreviver e se perpetuar. Eles querem se multiplicar, entende? Eles querem se espalhar e ganhar a batalha dos memes. E a questão é que, como os memes passam por processos de transição e evolução, o meme mais adaptado está destinado a ganhar, mesmo que hoje ele seja uma minoria. Entende? Deixa eu explicar. Por exemplo, quando surge o movimento racionalista e iluminismo, era meia dúzia de pessoas escrevendo livros, reunido nos seus grupinhos, discutindo o sentido da liberdade, redescobrindo os textos clássicos, tendo acesso às bibliotecas, a gente tinha livro, tinha a ideia de uma enciclopédia, da reunião dos saberes do mundo inteiro. Então, esses caras das luzes, eles eram meia dúzia, cara. Mas esses caras influenciaram o mundo inteiro. O modo de pensar calculado, planejado, está em qualquer empresa bem-sucedida, entende? Qualquer empreendimento hoje, você vê a China, né? A China vem aqui, tira minério, faz placa de aço e vende para a gente mais barato do que a empresa nacional entrega uma chapa de aço com minério tirado na esquina. E tudo isso é logística, planejamento, tudo isso é essa mesma capacidade de conseguir articular metas, projeto onde, né, na empresa tem essa coisa, qual a sua missão, qual a sua visão, onde você quer estar aqui daqui a 5 anos, onde você quer estar daqui a 10 anos, como que você vai chegar. Planejamento estratégico. Né? Toda essa ideia de fazer um planejamento estratégico, que é fundamental para essa vida empreendedora, né, que você possa gestar essas ideias. Então, hoje, no mundo inteiro, você discute esse universo do business, esse universo racional. Só que esse universo, ele é movimentado por esse impulso também, assim, bem egoísta. Hoje é uma super ameaça para o mundo. Porque se você quer continuar ganhando mais e mais e mais num planeta cujos recursos são finitos, você se torna um problema sistêmico para o planeta. E aí vem uma outra cultura, entende? Que é a cultura que vai falar, não, eu estou satisfeito, entende? Meu filho... Ou precisamos disso. Minha esposa veio me perguntar, o que você quer no Dia dos Pais? Eu falei, cara, eu sinceramente quero nada. Tenho tudo que eu quero. Minha vida está muito boa. Não tenho, eu até tentei, mas eu não tenho um objeto de desejo exterior, entende? A não ser isso que naturalmente acontece. Mais tempo para ler, mais tempo para ir para a praia, mais tempo para estar com os meus amigos, mais tempo para curtir a vida. Entende? Mas você não quer um barco, um iate? Não. Então, essa mentalidade assim, de você dar mais valor para os bens culturais, afetivos, espirituais, para o autoconhecimento, para o sentido, o propósito da vida, ela saneia esse tema do nível anterior que fica nessa vontade sem fim, porque também está viciado no joguinho de cumprir as metas, de superar as metas, entende? Você tá como tem uma expressão aí da turma da autoajuda para empresários,
autoajuda para empresários são esses livrinhos do Pai Rico, Pai Pobre, esses livrinhos de autoajuda para empresários que são ótimos, eu li todos. Eles têm um grupo, eles até têm um grupo agora só de empresários. A Corrida dos Ratos. Estão só na Corrida dos Ratos, que é agora qual que é o próximo queijinho? Aí você fica ali rodando naquele treco sem fim, achando que vai chegar em algum lugar, mas não sai dessa roda, está preso nessa roda. Entende? O ratinho está crente que está ali e chegando, indo em algum lugar, mas está preso naquela corridinha ali dos ratos. Então, para a gente sair dessa brincadeira, a gente precisa despertar uma outra inteligência, né? Precisa superar o ponto de vista atual e falar, olha, essa vida aqui acabou, agora o que eu vou fazer com a minha existência? Então, esse é um tema muito importante. E o que acontece hoje, que é o tema da Batalha dos Memes? Esses memes todos, do cara que está afim de ter tempo para malhar, para ir para a praia, para curtir a vida, o cara que ainda está fazendo todas as conquistas e quer ganhar e quer que o mercado cresça porque o dinheiro está investido, o cara que está querendo constituir a família, ter a segurança do lar e das coisas, não ter ameaça para as suas coisas, e o cara que está lutando ainda na condição de dizer, esses caras estão todos hoje no mesmo espaço nas redes sociais. E o que acontece com esses pontos de vista? Como eles, para se desenvolverem, eles fazem uma ruptura com o nível anterior, porque eles são a resposta do colapso das soluções. Então, é aquela frase do Einstein, né? A mente que cria um problema não consegue resolvê-lo. Você precisa de uma outra mentalidade. Por isso que Oppenheimer parece que chegou uma vez numa sala de aula cheia de crianças e falou: essas mentes aí são capazes de formular perguntas que eu não consigo mais formular. Entende? Por conta desse olhar original para o mundo. Então, as gerações e o avanço das ideias vão levando a soluções que as culturas anteriores não conseguiram resolver. E quando isso acontece, as antigas gerações, isso é um negócio que acontece desde sempre, né? Porque elas coexistem, né? Exato. Os diferentes níveis coexistem. Coexistem no tempo, principalmente agora que a expectativa da gente era 50 anos, agora está a 77. Em 50 anos, isso ainda na República Velha. Durante a escravidão, o tempo médio de vida no Brasil de um escravo era 24 anos. Então, mas mesmo naquela época, poucas pessoas tinham acesso à velhice e a maior parte não. A maior parte sempre foi desigual. A gente achava eu achava no início, quando eu ouvia isso, então todo mundo morria. E aí, na verdade, não era assim. A desigualdade já marcava quem vivia mais e quem vivia menos. Sim, exato. Mas de qualquer forma, isso permitiu um movimento conservador na história maior. Isso acontece comigo, assim, eu fico vendo essa geração mais nova, que algumas pessoas chamam de geração snowflakes, uma geração muito mais sensível, cara. Entende? Eu vejo, assim, às vezes, filhos de amigos, eles choram, tão sensíveis às coisas e tal. Eles são diferentes. E esse negócio, desde Plínio, lá em Roma antiga, tem essa coisa, estou reclamando das novas gerações. Se você pegar a Era de Ouro, tanto na China, não, antigamente é que as pessoas sabiam viver e seguiam tal, agora não sabem mais nada. Na Grécia é a mesma coisa. A Era de Ouro do passado se perdeu. Então sempre tem essa ideia de que o passado é que era bom, que na nossa época a gente sabia o que era felicidade, a vida era mais tranquila, agora o mundo está perdido. E não é assim, né? A gente só está durando mais, entende? E aí essas forças dos memes anteriores, as forças mais conservadoras, estão ficando muito tempo e não estão deixando a emergência desses novos valores acontecerem. Você vê um tema agora, né? Estados Unidos, plena pandemia, os democratas não conseguiram aprovar uma agenda de sistema de saúde público para todos. No meio do maior mico histórico, genocida, descontrolado que está acontecendo lá.
Eles aprovaram a distribuição de renda, né? Com um incentivo financeiro para as pessoas. Agora, um acesso universal à saúde, que seria o mais básico Universal à saúde e do educação, bem-estar social. que a gente tem no Brasil, com todas as dificuldades. Entende? E que tem na Europa, que tem no mundo civilizado. Entende? Não conseguiram. Por quê? Porque as forças conservadoras, que são da natureza, gente. Todo mundo nasce querendo inovar. E se você não tomar muito cuidado na sua educação e se mantiver atualizado, você vai ficando para trás. Eu mesmo tenho muita dificuldade com esse negócio de ficar botando coisa no YouTube aqui. Meus alunos falam, Mário, você tinha que gravar vídeo todo dia, gravar as coisas, fazer há anos. E eu, então, que nunca fiz. Então, e olha que eu sou um cara que me mantém atualizado, lido super bem com tecnologia, mas é uma compreensão sobre o que é a vida privada, o que é a vida pública, o que é a sua identidade virtual, o que é a sua identidade pessoal, que para essa geração, por exemplo, é tudo a mesma coisa. Eu estou sempre sendo visto nas redes, eu estou sempre expondo a minha vida, e isso gera uma nova compreensão, uma nova forma de ser no mundo, né? Uma nova forma de existir. E aí as redes sociais colocou toda essa galera no mesmo espaço. Você tem o doutor em filosofia trocando ideia com um adolescente que nunca leu nada sobre aquele assunto. E sem aquelas regras básicas da dialética que garantiam que um diálogo podia caminhar numa direção de encontrar a verdade, de esclarecer, de sustentar o argumento. E eu acho que hoje, Roberta, assim, felizmente, as redes sociais estão se posicionando contra isso. Sabe por quê? Porque pesquisar e fundamentar um argumento dá trabalho. Falar qualquer coisa que dá da telha, entende? Inventar uma teoria do treco todo e ficar espalhando o boato, e tem gente que gosta, cara. Sabe? Vai pro interior, assim, para você ver aquela turma fofoqueira, aquelas tiazinhas assim, sabe, que só fica falando da vida dos outros. Não é? E aí, de repente, essa turma que gosta de falar mal dos outros ganhou um megafone. Entende? E esse treco ressoa, esse veneninho. Entende? Se você também não gosta, fala, é isso mesmo. E sempre foram, na história, os ciganos, os judeus, entende? Na África lá, o conflito entre os Hutus e Tutsis, entendeu? Cara, era todo mundo a mesma etnia. E de repente, não, agora você não é. Então você é uma barata e eu vou te matar como se fosse uma barata. Cara, são todas construções culturais. Entende? Essa ideia de esquerda e direita, eu não me considero um cara nem de esquerda nem de direita, cara. Entende? Eu seriamente me considero uma pessoa centrada, entende? Porque é claro que eu entendo os argumentos, né, de quem está produzindo, dos encargos, da quantidade de tributo, e normalmente quem está produzindo mais não recebe de volta nada, porque tem que pagar pela saúde. Aqui no Brasil, por exemplo, né, diferente de Portugal, que é um país mais socialista e mais avançado, que tem saúde de qualidade para todo mundo, tem educação de qualidade para todo mundo, essas coisas, saúde, educação, segurança, estão resolvidas. Mas aqui, se você tem mais dinheiro, você tem que pagar pela educação de qualidade, tem que pagar pela saúde de qualidade, tem que pagar pela segurança, às vezes, extra de qualidade. Então, você contribui mais e não recebe nada. E a solução para isso não é diminuir a contribuição. A solução para isso ou aumentar os é que o impostos. Estado chegue. Não, sem dúvida, aumentar os impostos. Nossos impostos são muito baratos perto do mundo civilizado. Entende? Noruega, França, todo mundo tem 40% de imposto. Mas é um 40% de imposto do lucro pessoal, e não necessariamente das empresas. É uma outra lógica. Então, é o contrário. É em garantindo que, então, todo mundo tem saúde e educação, que a pessoa se sensibiliza para que ela está contribuindo para aquilo que ela está recebendo.
Então, se você dá... Para mim, são as áreas em que o Estado tem que estar presente. Saúde, educação e segurança pública. Integralmente. Entende? Não acho que tenha outra condição para esses sistemas funcionarem sem verba pública e interesse público. Entende? A saúde, que tem só interesse privado, gera essa maluquice que a gente vê nos Estados Unidos aí. O cara paga, sei lá, quantos $1.000 para passar uma semana internado por causa de coronavírus, sai de lá com uma conta que vai ficar devendo o resto da vida. Fica como louco, cara. Assim, mas muito, 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 muito... Aquele documentário, né? Do Michel Moore. Isso, que os caras vão para Cuba e tem lá a saúde, vão lá se tratar. Sim. Os americanos pegam um barco, vão para Cuba para ter remédio, ficam perplexos, né? Assim, e outros, tem aquele outro também que mostra o sistema de segurança na Noruega, né? Na Suécia e tal, tá lá, os caras estão presos numa ilhazinha, não tem guarda, cada um cozinha, mora numa casa, é um lugar civilizatório. Eles vão morar juntos numa casa, cozinham, cuidam da vida. Ninguém está numa cela que vai receber papinha, entende? A pessoa tem que viver, tem que cozinhar, tem que passar roupa, tem que fazer as coisas, tem que viver num habitat de seres humanos para depois a pessoa poder se socializar. Entende? Como é que a pessoa confinada numa caixa, recebendo papinha, entende? Vai depois se adaptar a uma vida social? Não vai? Óbvio que não, e a gente já sabe disso. Já sabe. E as soluções já estão postas, sabe, Roberto? O que eu acho que falta são ações educativas, entendendo e compreendendo as soluções do meme. Porque senão, quando a gente tem um impasse, que é uma inflexão dessa e uma crise de transformação cultural, a gente tem a chance de dar uma regredida muito grande. Entende? Porque diante do desconhecido, a gente vai para a nossa zona de conforto, a gente regride. Entende? A gente defende o nosso primeiro. A gente não consegue entender e pensar na solução mais coletiva, de longo prazo. Entende? Esse é nosso instinto, essa é a nossa programação biológica. E é isso que a gente precisa. E um pouco da cultura do Brasil também, né? Sim, a gente tem uma cultura aqui. Um dos temas que a gente estava vendo em Constelação Familiar há pouco tempo, né, é que o brasileiro ele é a criança abandonada em busca de um pai. O perfil da família brasileira é de uma mãe solteira sem pai. Essa é a grande maioria das famílias brasileiras. Entende? Então, a gente transitando isso para a função, essa população quer um pai forte, que parece que sabe o que quer. Então, seja lá qual vai ser esse pai salvador, e aí não importa se ele está à esquerda ou à direita, entende? Essas imagens ainda são muito poderosas, entende? Dessa carência de solução, alguém que vai chegar e vai resolver para mim. Entende? E a gente precisa, então, levar essa criança a uma vida adulta, que é uma vida de assumir a sua responsabilidade, assumir a sua casa, né, o seu território, a sua governança corporativa, a sua governança no Estado, a sua capacidade de gerir as suas próprias questões. E isso é um processo grande cultural. Entende? De ficar lá pedindo, esperando que o tio Sam venha nos salvar. Mesmo o exército brasileiro, cara. Mas eu nunca vi um negócio desse, um exército que não é nacionalista. Entende? Assim, que tipo entrega, não, a base de Alcântara, dá para os Estados Unidos. Embraer, nos Estados Unidos. Sei o que mais que você quer? Papai, entende? Essa é uma posição assim, né, de você ver um chefe de Estado batendo continência para a bandeira de um outro país, né? Então, essa lógica é uma lógica de subserviência, né? É o que o pessoal costuma chamar aí na sociologia de síndrome, como é que é? Síndrome de cachorro magro, não. Síndrome de vira-lata. Síndrome de vira-lata. É uma das questões mais marcantes na cultura, né? A gente não dá valor. E quando a gente está na Europa, por exemplo, né, você vai para a França, outros lugares, as pessoas adoram o Brasil, cara. Adoram a música. Adoram novela. Sim, agora o Brasil tá essa chacota mundial, né? São os dois mega palhaços
planetários, né? Palhaços no sentido... palhaço é aquele treco, o rei tá nu, sabe aquela narrativa? Tá lá o rei, entende? E ele tá pelado. Você conhece essa história? Chama o rei tá pelado. A ideia é que chega um cara e diz que ele é o maior tecelão, que ele vai fazer a roupa mais bonita de todas, só que as pessoas que não acharem a roupa do rei boa são pessoas que estão falando a mentira. E que então vão perder a vida, porque o rei vai mandar. Aí o tecelão vai, faz uma roupa e tal, linda, maravilhosa, e diz que está ali, só que o rei está pelado. E ele fica, mas não, essa roupa aqui, as pessoas. Em todo lugar, todo mundo fala, nossa, rei, que incrível, como você está bem. Em todo lugar que ele chega e tá. Só que o rei está pelado para o resto do mundo, né? Esses caras estão doidos. Doido, defendendo um remédio que não existe, entende? Assim, não é um funcionamento racional, né? A gente falou desse negócio de racionalidade. Qual que é a racionalidade? Fecha tudo, garante a segurança de todo mundo. O que a Europa fez? A racionalidade é o que a Europa fez. Portugal bateu medo, desespero, não sei o que, tá todo morrendo nos vizinhos, Itália e Espanha, vamos fechar tudo. Depois a gente abre. Beleza, lindo, funcionar, tá tudo aberto, funcionando. França, vamos fechar tudo, 3 meses, depois a gente abre. Fechar tudo, né? Que a gente não conseguiu, nem nos Estados Unidos, né? Porque aqui a gente tá... Para quem acompanha a política nos Estados Unidos, a gente entende que aqui no Brasil, cara, não tem nada diferente. O Trump fala cloroquina, o Bolsonaro fala cloroquina. Tem. O Trump fala China... vírus chinês, o Bolsonaro fala vírus chinês. Eleições fraudadas, a mais nova. Eleições fraudadas. Entende? Eleição no Brasil nem agora, mas como o Trump está falando que vai ter eleições fraudadas, entende? Copiando uma cartilha, está repetindo a ideia do papai. E isso não é à toa. Entende? Por que a gente faz isso? Porque olha só, mas isso é interessante, só um segundo. Eu vendo aqui o movimento da extrema-direita aqui em Portugal ou em outros países, esse mesmo pensamento também é replicado. Isso me surpreendeu. Tem gente que não quer usar máscara porque acha que é tudo uma conspiração chinesa. Gente, teoria conspiratória tem poder. Entende? Isso é transnacional, é internacional. Os mitos têm poder. Isso é um fenômeno psíquico. Porque se você não está no mainstream, se você não está participando da discussão racional, civilizada, e aí chega alguém e fala, vou te contar um negócio que ninguém... que é só para você, porque você é o escolhido. Tem um homem que morreu e ressuscitou e disse que todo mundo que acreditar nele vai para o céu depois. E aí entra então para o meu time que está garantido seu lugar no céu. Pô, isso não é um treco, uma boa notícia, cara? Você não quer pertencer a esse time? E dentro dessa narrativa tem um monte de narrativa, porque cristianismo não é um, né? É 1000, entende? Tem desde os mormons, testemunha de Jeová, do sétimo dia, entende? Cada um inventando uma versão diferente da sua mitologia. Você não sabe daquela história de que, assim, se Deus existe ou não existe, é melhor acreditar nele, porque se ele não existir... Sem dúvida nenhuma. Aliás, é biologicamente confirmado. As pessoas que pertencem a uma comunidade e acreditam em Deus vivem, em média, 10 anos a mais. Faz muito bem acreditar em Deus. Entende? Recomendo. Não, mas tem um exercício filosófico que fala sobre isso, né? Entre você não acreditar e acreditar, eu esqueci agora o que é. Que é melhor acreditar, porque se a vida é finita... Acreditando que a melhor atitude é a agnóstica, porque eu não vejo problema nenhum da pessoa querer conhecer Deus. Entende? Querer ter uma experiência de Deus. Em vez de seguir as histórias das pessoas que falaram que têm experiência de Deus. Os profetas da Bíblia, né? Deus conversava com elas, tinha aquela experiência. Eu acho que todo mundo tem direito a explorar a hipótese Deus.
ir lá em primeira pessoa, entende? E conversar e pedir para conhecer Deus. E todo mundo que tenta fazer isso legitimamente, em geral, encontra. Entende? Bata e a porta se abrirá. Mas tem que fazer isso em primeira pessoa, em vez de ficar acreditando em notícia de terceira mão. De segunda, terceira, quarta, entende? Ó, pastor disse, eu ouvi dizer, tá na Bíblia, então tá, então eu acredito. Acredita não, cara. Vai lá e pede para conversar direito. Entende? Fala papo reto. Eu e Deus. Entende? Às vezes tem um intermediário, tem um anjo, um arcanjo que facilita o processo. Entende? Tem um santo, às vezes tem até um pastor. Mas essa experiência de transformação verdadeira, e isso hoje está tudo sendo pesquisado na neurociência, entende? Sim. As pessoas que estão em estado de êxtase religioso, o que acontece com o cérebro, a inteligência compassiva que decorre desse processo de coração. Então, tudo isso é muito importante. Assim. Experiência de quase morte. Sim, as experiências de quase morte. Então, tem muito relato hoje para a gente poder refletir racionalmente sobre a experiência espiritual, e é, na verdade, hoje a maior religião do mundo. Você sabia disso? A maior religião do mundo, quando o Orkut surgiu, a gente tinha essa opção, não sei se você lembra, espiritual, mas não religiosa. Então, são as pessoas que entendem que tem uma relação espiritual com o divino, mas não professam essa ou aquela religião. Esse é o maior grupo religioso do mundo. Como nos Estados Unidos, o maior grupo político não é de democratas e republicanos. São aqueles que não são nem republicanos nem democratas, e o maior grupo de eleitores são os não eleitores. Lá a eleição é opcional. Entende? Então tem esse conflito, na verdade, de representação das pessoas que não estão participando desse joguinho de polaridades, dessa batalha para preservar suas ideias. Porque, em última análise, as pessoas estão lá querendo, né, the pursuit of happiness, né? Estão querendo buscar a felicidade, essa coisa lá do Platão, da filosofia clássica. Todo mundo tem direito a buscar a felicidade. E todo mundo quer ser feliz, cara, na sua vida existencial. O que a gente precisa, então, é de uma educação para entender que as ideias têm etapas de desenvolvimento. Entende? Na tradição cristã, quando eu era criança, eu via as coisas como criança. Entende? Mas agora eu mudei a minha visão. Hoje eu vejo em partes, mas então verei face a face. Eu acho que essa busca de unidade, essa busca de consciência, é implícita em todos os movimentos, que é aquilo que Jung chamou de movimento religioso da psique. É o movimento de religação de tudo com tudo, que é a yoga suprema, a identidade suprema. Esse é um dos objetivos que tem que voltar para nossas pautas de conversa, para a gente entender que esse desenvolvimento humano está em busca da unidade, que o mundo está em busca da unidade, da realização e do que amor. você tem a centelha divina? Que você é parte do universo, entende? Que você é partícula participante na sua particularidade de todo o universo, entende? Isso que o Jung chamou de processo de individuação, processo de se tornar indivisível, processo de se tornar um. Então, esse é um caminho muito bonitinho. E agora, eu sou otimista com relação à Batalha dos Memes, porque a Batalha dos Memes está permitindo que a gente rode de uma forma muito acelerada aquilo que antes a gente fazia em conflitos. Entende? Não gosto do que o pessoal está fazendo lá em Canudos. Vamos lá matar todo mundo. Não gosto do que o pessoal está fazendo lá em São Paulo, no sul do país. Farroupilhas estão querendo separar. Vamos lá matar todo mundo. Não gosto vamos lá matar todo mundo. Então, antes esse ódio, hoje o ódio está expresso assim nas redes sociais. E a gente está rodando essa aceleração das ideias numa velocidade muito grande. E eu acho que a solução vai ser boa. Parece que os grandes empresários do mundo entenderam que se as redes sociais não cortarem as notícias falsas, as calúnias e difamações, falando notícia falsa, falando atividade criminosa, calúnia, injúria e difamação.
os crimes contra a honra. Se a gente conseguir limpar isso e conseguir limpar o discurso de ódio, o dia seguinte, amanhã, vai amanhecer diferente. Entende? A gente vai ver o dia nascer feliz, entende? Como a gente nunca viu antes, porque a gente vai ter as conquistas da tecnologia novamente, mas vai retirar desse que é um grande motivador das redes sociais, que é o ódio, o nojo, a aversão, que são mecanismos de sobrevivência lá da selva, que estão sendo agora hackeados pelos programas, pelos aplicativos, para a gente ficar viciado neles, ficar viciado na briga, ficar viciado no debate, como as pessoas são viciadas em jogos de futebol. Não tem jogo de futebol, então vou para o jogo da política. De que time você é? Então vamos brigar. Cambridge Analytica, né? Cambridge Analytica e todo esse processo de hackeamento biopsicossocial que a gente está atravessando. Mas as pessoas estão cada vez mais conscientes disso e eu estou torcendo para que realmente a gente tenha inteligência artificial para poder, como esse negócio aí do Felipe Neto, né? Pô, 500 vídeos dizendo que o garoto é pedófilo num dia. Não dá nem para você entrar na justiça para tirar, porque o cara já tirou antes do trago. Mas os robozinhos são capazes de fazer isso, entende? A gente tem que usar essa conquista da inteligência artificial para limar das redes sociais os discursos de ódio, os processos como esse, e encontrar os responsáveis e processá-los pelos devidos crimes de injúria, calúnia e difamação. Essa é a minha proposta. Não dá para saber nem se vai dar certo, porque é tudo novidade. Diante da novidade, a gente tem que tentar acertar. A gente ainda não tem um modelo muito claro, mas esse é o que eu previ que ia acontecer de uma certa forma e superar os extremos. Esse treco de ser de esquerda e de direita não está com nada, entendeu? Você tem que ser a favor da solução, tem que perguntar, mas qual a solução? Como resolve esse problema? Quem que resolveu esse problema? Que país está Dizem que deu certo? Que essa parcela do meio é quem vai decidir a próxima eleição, né? Que não são os polarizados. Exato, entende? São as pessoas racionais que estão interessadas, não é nesse fla-flu, usando a expressão aqui do Rio, né? Não é nesse joguinho entre lados, entende? Isso é bobagem. Bobagem mesmo, assim, coisa de criança, mas a gente é treinado para isso, para essa arte da guerra, né? Para ficar brigando. E a turma que quer controlar a nossa mente também, né? É o mandamento principal do Niccolo Maquiavelli, entendeu? Dividir para governar. Então você bota as pessoas brigando uma contra as outras e faz o que quer. A gente tem que acordar, né? Dessa vida de ficar à mercê do príncipe, entende? E começar a entender que a gente quer solução. Como que resolve a segurança? Soluções coletivas, né? Hoje mesmo para eu a sociedade. Um genial, uma universidade americana, o cara fez o seguinte, olha, a gente pode testar 10 vezes mais rápido, com menos dinheiro. Então você faz o teste lá da saliva e aí você mistura isso com o seu teste com de 10 pessoas, num grupo menor. E depois outro grupo de 10 pessoas. E cada um está em 2 grupos. E aí quando você testa todo mundo, como você tem uma expectativa pequena dos grupos, aquele grupo que repete, você faz a correlação e identifica a pessoa que então está contaminada. É o que uma universidade, eu acho que de Michigan, nos Estados Unidos, está fazendo, para poder potencializar o uso dos testes. Entende? Onde você fazia teste para uma pessoa, você faz para 10. Entende? E só marca aqueles que estão que aparecem nas correlações do teste. Então, a inteligência é dos maiores dons divinos e é para a gente usar. Então, pouco importa. Depois a gente pode falar desses perigos da inteligência artificial, né? Que também tem uma outra... Super. É um super capítulo. É um outro capítulo. É uma grande questão, mas eu acho que a gente vai ter muito a ganhar nessas primeiras fases da inteligência, porque é uma outra inflexão tecnológica. Principalmente na educação. Eu já vejo isso aqui. Meu filho está aprendendo a tocar piano com um programinha que vai mapeando o desenvolvimento dele
e aí vai passando exercícios de acordo com aquilo que ele errou e tal, assim, personalizado. Eu acho que essa personalização da educação, principalmente, vai fazer com que a autoeducação se torne um processo bem importante. E aí a escola e os ambientes de convívio vão se tornar o que deveriam ser, espaços de socialização, amorosidade, empatia, convivência, em vez de ficar focado nos conteúdos. Eu sou um otimista ativo com relação ao futuro, entende? No sentido de que eu quero ver um mundo melhor e a gente tem que procurar soluções, cara. Eu acho que é isso que está faltando nessa briga afetiva baseada em mitologia, assim, sabe? A gente precisa lidar mais com os fatos do que com as narrativas, mas entendo toda a dificuldade da gente conseguir ter uma educação para fazer isso. Porque gasta mais energia, é mais neurônio procurar solução do que ficar repetindo qualquer coisa que ouviu nos programas que a gente recebeu da infância e do meio. Roberta, mais uma vez, uma alegria aqui. Eu que agradeço. A gente pode ficar conversando aqui o dia inteiro, tem 10 milhões de assuntos. É. Mas vamos fazer, quando surgir outra questão, a gente grava. Galera, se vocês estiverem vendo esse vídeo, como é que é? Toca o sininho do YouTube aí para receber as notificações, dá um like, assina o canal e a gente volta aí em outras conversas. Beijo, Roberta. Beijo. Para você. Tchau. Obrigado, pessoal. Até breve.